Olá, aqui estou eu, mais uma vez em nossa jornada de leitura da Bíblia. Hoje eu comento o Salmo 119 na sua parte final, mas eu quero destacar alguns aspectos introdutórios a esse Salmo, o Salmo 119, para que nós o leamos bem. Mas antes, quero perguntar a você, como é que vai a sua leitura da Bíblia? Está em dia? Eu digo isso porque muitas pessoas se perdem no caminho. Algumas se perdem no caminho porque querem estar sempre me acompanhando, nos acompanhando aqui no ritmo de todos, mas cada um tem a sua história, sua vida, sua disciplina, suas dificuldades. O importante é que você comece e termine. Então, se porventura você está um pouco atrasado, não fica correndo atrás do atraso. Leia sempre na semana em que nós aqui nos encontramos. Anote o que você não conseguiu fazer. E depois você vai recuperando. Se você ficar cada semana recuperando o que você perdeu, não vai chegar nunca junto ao final permanentemente conosco. Nós já lemos a primeira parte do Salmo 119 e hoje vamos ler a segunda parte. No entanto, eu quero usar esse tempo com você aqui para falar de algumas características do Salmo 119. Isso na primeira parte do nosso estudo hoje. Na segunda parte do nosso estudo, eu farei alguns destaques e comentarei alguns versículos, não muitos, mas alguns. Começo dizendo que os salmos são, na verdade, uma oração, ou uma coletânea de orações. Isso é importante, muito importante, termos em mente. O salmista aqui está sempre orando. Ele fala a Deus. Todas as suas falas são dirigidas a Deus. Portanto, eu mesmo escrevi uma Bíblia de Estudos que vai ser proximamente publicada, se Deus quiser, pela Sociedade Bíblica do Brasil, e eu considerei cada um desses momentos, dessas estações, dessas estrofes do Salmo 119 como uma oração. E sempre comento da estrofe, aquela oração principal, conquanto muitas vezes a oração seja a mesma, repetida de diferentes formas. Então, eu estou me baseando num livro muito interessante de um autor chamado James Mays, no qual ele faz uma interessante introdução ao Salmo. Esse livro se chama Psalms an Interpretation, Salmo, uma interpretação. Você pode ver a capa aí e pode adquirir. Só está ainda, por enquanto, em inglês. O que eu aprendi ali neste comentário, além dessa minha percepção pessoal da leitura, que foi a descoberta magistral ao preparar a Bíblia das orações, que todo o Salmo 119 é uma oração. E não mais importante também afirmar o seguinte, preste bem atenção, o Salmo é sobre a palavra de Deus. Na verdade, são 167 versículos que dizem a mesma coisa de forma diferente. Eu fico imaginando o grande exercício do autor. Eu, quando fui fazer um comentário, tive minhas dificuldades de dizer coisas novas, porque os salmos, na verdade, as estrofes desse salmo, na verdade, dizem a mesma coisa com outras palavras. Eu vou adentrar um pouco mais a esse aspecto. Assim, este salmo, como nós sabemos, é uma espécie de acróstico, isto é, cada seção do salmo é começada com uma letra do alfabeto hebraico. Algumas versões tiraram esse subscrito, essa parte inicial, essa informação preliminar, ok. Mas as Bíblias, em sua maioria, ainda trazem lá a letra do alfabeto hebraico. É claro que você não precisa saber qual é esse alfabeto, mas é importante saber que é um livro em forma de um acróstico, letra por letra, cada letra com 8 versículos, tudo muito organizado. Impressionantemente, a estrutura deste salmo é única em toda a literatura bíblica. Este salmo, então, em 22 letras, tem 8 palavras-chaves, 8 temas. Os temas são, importante você lembrar disso, lei, decreto ou decretos,
estatuto ou estatutos, mandamento ou mandamentos, ordenança ou ordenanças, palavra, preceito ou preceitos e promessa. Todo o Salmo, todas as estrofes do Salmo 119 são exclusivamente sobre estas 8 palavras. Até podíamos dar o título desta nossa aula de As 8 Palavras do Salmo 119. Lei é Torá, nós conhecemos bem. Lei é o conjunto dos mandamentos de Deus para o nosso bem-estar. As que vêm em seguir têm aspectos dessa lei, ou são sinônimos dessa lei. Decreto e estatuto e mandamento, lei, decreto, estatuto e mandamento são as exigências que Deus faz. Palavra, preceito, promessa são aquilo que Deus fala e nos traz conforto e direção. Lei, decreto, estatuto, mandamento e ordenança demanda obediência. Palavra, preceito, promessa demanda meditação e recepção. É importante termos esses elementos completamente em mente para lermos bem os Salmos. Algumas pessoas ficam buscando as distinções entre lei, entre decreto, estatuto, mandamento, ordenança. Eu já disse aqui. São a mesma coisa, são aspectos da lei. Decreto é a maneira com que a lei toma uma forma. Estatuto é o conjunto de princípios que subjazem a esta lei. Mandamentos são as especificações destes decretos. As ordenanças são as instruções a serem seguidas para cumprirmos a Torá, para atendermos às exigências. De igual modo, palavra, que é um termo-chave, é a mesma coisa que preceito. Aqui é Deus falando. Claro que a lei, decreto, estatuto também é, mas uma outra perspectiva aqui é como se fosse uma palavra viva de Deus. Palavra, preceito, promessa. São palavras que nos convidam a refletir, a meditar e a seguir. Também quero dizer ainda um pouco mais que todo o Salmo 119 não é um salmo cantado, é um salmo para ser lido. A ideia é que alguém lesse para o outro e depois se lesse na congregação, sempre em voz alta. Podemos mais uma vez reafirmar que o Salmo 119 é um salmo sobre a palavra de Deus. Será que nós podemos, aí nesse palavra de Deus, colocar a nossa palavra Bíblia? Não e sim. Não, porque a Bíblia não existia ainda. Não existia sequer a Bíblia que nós chamamos de Antigo Testamento. Tanto é que o Salmo faz parte dessa Bíblia, estava em formação. É importante a gente ter esse elemento bem em mente diante de nós. Mas sim, porque ela contém todas as instruções de Deus para a nossa salvação, para a nossa santidade, para o nosso conforto. Então, nesse sentido, podemos dizer que as Escrituras tomam a forma, são a forma da palavra de Deus. E o Salmo 119 é um exemplo dessa forma, dessa manifestação. Então devemos sempre ter em mente esses aspectos para que nós possamos crescer. Então é importante, ao lermos o Salmo 119, que nós consideremos ainda mais algumas coisinhas. Primeira, tudo que nós lemos no Salmo 119 é importante, porque vem de Deus. A fonte divina deve nos levar a valorizar, a entronizar essa palavra de Deus para nós. A importância desse salmo, logo a importância da palavra, é porque essa palavra vem de Deus, não é uma criação nossa. A segunda menção que quero fazer é que este salmo, como todos os demais, ou essa palavra, ou essa lei, ordenança, mandamento, como quisermos chamar, demanda obediência e fé.
Em outras palavras, porque vêm de Deus, não são para ser questionadas, mas aceitas. Não são para ser pensadas, mas cridas. São elementos importantes. É claro que sabemos que crer e pensar não andam em linhas distintas, como se fossem coisas antagônicas, mas para mostrar que aqui o Salmo é um objeto de meditação, contemplação, de oração. É importante, repito, porque vem de Deus. E quando nós nos deparamos, então, com este Salmo, temos que nos lembrar que a lei de Deus, a palavra de Deus, a promessa de Deus demanda de mim e de você obediência e fé. Senão, nada vai acontecer. Só acontece quando nós obedecemos e cremos. Terceira coisa importante é que essa palavra nos é dada, mas não pode ser possuída por nós. Isto é, ela é dada, continua sendo dada, mas não nos pertence. Isto é, nós não podemos manipulá-la, nós não podemos levá-la a dizer o que ela não diz, porque ela vem de Deus, demanda obediência, demanda fé. Ela é algo dado, é um presente para nós meditarmos, pensarmos e praticarmos. Quarta coisa importante que eu gostaria de registrar em relação ao Salmo 119 é que ele vem de Deus, mas se torna efetivo e real quando ele é praticado. Quando ele é praticado, o nosso relacionamento com os seres humanos muda. Quando ele é praticado, a nossa relação com o nosso Senhor Deus muda. Então, embora ele venha de Deus, deve fazer parte da nossa vida, recebida em obediência e em fé. Eu sei que muitas pessoas acham o Salmo 119 um pouco aborrecido, um pouco repetitivo. Acho que uma boa coisa para lermos bem o Salmo 119 é agirmos da seguinte maneira. Primeiro nós lemos o Salmo todo de uma vez, para pegar a estrutura, a ideia básica. Aí depois nós meditamos, aí separamos uma estrofe, meditamos nessa estrofe, deixamos, quem sabe, um dia passar, aí pegamos uma outra estrofe, porque essa vai repetir a anterior, que será repetida pela posterior. Então o Salmo 119 é para ser meditado, e você pode superar essa eventual circunstância tomando esse cuidado de ler e meditar, mas sempre levando em conta que é a palavra de Deus, dele vem, deve ser obedecida, crida, não podemos manipulá-la, não devemos fazer com que ela diga o que ela não diz, e ela se torna real e efetiva, vindo de Deus, quando nós praticamos, e isso transforma os nossos relacionamentos conosco mesmos, com os nossos próximos, com o nosso Senhor. Eu vou continuar destacando alguns versos deste salmo. Leio então o verso 82. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por tua promessa, e pergunto, quando me consolarás? O que é a Bíblia, senão também uma coletânea de promessas? Deus nos promete, ao longo de toda a Bíblia, nos confortar, nos consolar. Tanto é que Jesus Cristo enviou, ao ter partido, o seu Espírito, cuja finalidade era paráclito, de consolo, de conforto, ministrar paz e esperança. Nós podemos, às vezes, nos sentir como o salmista, esmorecidos, cansados de esperar que a promessa aconteça. Mas ela acontece. Os salmos nos dizem que ela acontece. Agora eu comento uma outra frase da nossa segunda sessão, quando ele nos mostra, então, no verso 89, melhor dizendo, para sempre, ó Senhor, a tua palavra está firmada no céu. Que palavra é esta? A Bíblia? Literalmente, não, porque a Bíblia nessa época não existia. Deus falando, e a Bíblia é o registro dessa fala, sim. O que Deus fala, portanto, devemos prestar atenção, vem dele, vem do céu. Não é uma palavra humana, inclui as dimensões humanas.
é revelada aos humanos, é interpretada por humanos, é aplicada à vida dos humanos, mas ela é, em sua origem, divina. Esse é o locus da palavra de Deus, esse é o lugar de onde ela vem. Isso é importante porque em nosso mundo, às vezes, se rejeita a ideia da transcendência de um ser pessoal como Deus é, que participa da história da humanidade, que intervém. A partir do céu, ele intervém. No verso 96, nós lemos: O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Isto é, o poeta que diz que ele entronizou, ele guardou dentro do seu coração a palavra de Deus. Por isso, esse mandamento o torna mais sábio. Por quê? Porque esse modo, esse discernimento, essa sabedoria do leitor do Salmo vem de Deus. Não vem do céu, como li anteriormente, logo está acima de circunstâncias, está acima de conhecimentos, está acima de perspectivas todas humanas para ser grande, maravilhosa, perfeita. Nós devemos ouvir bons conselhos, mas devemos sempre examinar se esses conselhos são conselhos advindos do céu. Então, chegamos ao maravilhoso Salmo 119, 105, sobre o que muita gente já escreveu várias páginas, eu mesmo já escrevi algumas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Esse salmo ilustra bem a natureza da poesia hebraica. Não há rima, mas há um paralelismo em que a linha seguinte repete com outras palavras a linha anterior, ou o verso, se assim preferirmos, anterior. O primeiro verso, então, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou a tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o segundo diz a mesma coisa. Onde os pés andam? Pelos caminhos. Os pés são iluminados. Os caminhos são iluminados. É a mesma verdade. Não andamos nas trevas, não andamos sozinhos, não andamos apalpando, mas andamos na luz, porque a nossa palavra de Deus, a divina palavra de Deus, nos orienta. É claro que a filosofia tem o seu valor, a psicologia tem o seu valor, as ciências da vida têm o seu valor, a medicina tem o seu valor, tudo tem o seu valor. Mas nenhum valor há maior que a palavra de Deus, pela sua origem. Agora comento um outro versículo da estrofe Samek, do alfabeto hebraico. E aqui, de novo, nós destacamos uma outra dimensão. A palavra agora é decretos. Sustenta-me, podemos acrescentar Senhor, Salmo 119, verso 117, e serei salvo, e sempre atentarei para os teus decretos. Toda a teologia e a psicologia hebraica é redigida, erigida, cingida em torno do pacto. Pacto duplo, pacto bilateral. Aqui então temos uma demonstração disso. Senhor, o Senhor me sustenta, ao me sustentar eu serei salvo, e a partir daí então eu atentarei para os teus decretos. Há aqui uma dimensão da graça. Primeiro a graça da salvação, depois a santidade, a obediência. Aqui também, nesse versículo, podemos ver esse lampejo. Os decretos de Deus, quando atentamos para eles, tendo sido já salvos, nós temos sabedoria de vida, santidade, plenitude para viver. Por que então não obedecer? Por que então não crer? Por que então não levar a sério esses decretos de Deus? O verso seguinte diz que os ímpios não seguem esses decretos porque preferem seguir a sua própria astúcia. Nós, porém, que somos salvos não por nosso mérito, mas pela bondade amorosa de Jesus Cristo, podemos então atentar para esses decretos, buscar fazer esses decretos, obedecer esses decretos, aplicar esses decretos.
De novo, eu mencionei a perspectiva do pacto. Ele aparece aqui no verso 121. Tenho praticado juízo e justiça. Não me entregues aos meus opressores. Vocês se lembram quando nós lemos o livro de Neemias, que volta e meia ele faz a seguinte oração: Senhor, lembra de mim. Mais ou menos que é o que está dizendo o poeta. Senhor, só olha para mim e vê que eu procuro ser justo, eu procuro ser correto. Não permita que, como prêmio de minha justiça, de meu esforço por fazer o que é justo, os opressores me pisem, os opressores me amaldiçoem, os opressores me prejudiquem, porque eu sou alguém que segue o Senhor. Então, repito, a dimensão muito própria da teologia hebraica, a dimensão do pacto. Hoje nós sabemos que nós não fazemos as coisas para que então não caímos na opressão, mas também sabemos, é importante, que quando praticamos a justiça e o juízo, nós colhemos bons frutos. Pode ser que momentaneamente os opressores nos vençam, mas é momentaneamente, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, aquele que foi entregue por nós, não foi poupado para o nosso bem. Agora, na letra P, no versículo 129, nós temos a palavra testemunhos. É outro sinônimo entre aquelas palavras-chave. Maravilhosos são os teus testemunhos. Maravilhoso é aquilo que o Senhor fala. Maravilhoso é aquilo que o Senhor diz. Então, como isso é maravilhoso, a minha alma os observa. Aqui é a ideia da meditação. Minha alma medita, reflete nos seus testemunhos que são narrados ao longo da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como nós a temos nos dias de hoje. Agora, eu comento a partir da letra Tzadê, 137. Aqui há uma expressão que se repete ao longo do Salmo. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus caminhos. Nós precisamos afirmar, diante da injustiça, diante da falta de retidão, que Deus é justo, Deus é reto, Deus julga corretamente e nos convida a viver sob a certeza desse juízo e procurar, deve ser o nosso alvo também, que também em nossa vida as pessoas vejam que há retidão e justiça. É um esforço que cada um de nós deve fazer, não para ser salvo, não para fluir as bênçãos de Deus, mas porque amamos a Deus. Vamos prosseguir. Então nós encontramos aqui uma outra dimensão que nós temos perdido. Está no verso 148. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. Eu tenho dito, isso me inclui, que nós temos perdido a perspectiva da meditação. A meditação tem sido muito valorizada nos dias de hoje, mas uma outra meditação, da respiração, aqui não, é a meditação da palavra, é a meditação na palavra. Significa isto, ler um versículo bíblico, fechar os olhos, repetir esse versículo, quem sabe até decorá-lo, ir deixando que cada palavra adentre ao mais profundo lugar do nosso coração. De tal modo que essa palavra vai conformando, dando forma ao nosso próprio coração, aos nossos hábitos, aos nossos desejos, aos nossos sentimentos. Precisamos, como cristãos, praticar a palavra de Deus. Temos praticado muito pouco a palavra de Deus. Agora, aqui na letra Resh, a partir dos versículos 153, nós lemos especificamente no verso 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não esqueço da tua lei. De novo, a ideia do pacto bilateral. Aqui temos duas dimensões. Primeiro, uma afirmativa de que o poeta pode confiar que Deus olha, considera, leva em conta a sua aflição. Mas não só olha, não só contempla, não só sofre, mas ele age. Deus age. Deus nos livra das aflições. Eu e você temos histórias para contar. Deus é esse que considera a nossa vida, defende a nossa causa, liberta-nos, vivifica-nos
segundo a promessa que ele nos faz, como lemos no versículo seguinte. De novo, o poeta avoca a própria fidelidade para desejar que se ponha em prática a fidelidade de Deus. Quando nós lemos o Novo Testamento, aprendemos que essa mensagem foi completada por Jesus. Nós procuramos fazer o que é certo, mas mesmo quando erramos, nós somos vigiados, consolados, atendidos em nossa aflição. Alegro-me nas tuas promessas. Essa agora é a palavra, mas eu quero sublinhar o que vem depois. Como quem acha grandes despojos. Aqui evoca-se a guerra. Na guerra, o direito de então era facultado àquele que vencesse levar para si o que encontrasse. Até mesmo crianças e mulheres. Era essa a regra. Objetos, ouro, prata, armas, o que fosse possível levar, era direito do guerreiro levar. Aqui não se fala da guerra, não se elogia a guerra, não é esse o ponto. Aqui é o ponto dessa comparação. A poesia hebraica é uma poesia do símile, isto é, da comparação. Eu me alegro em considerar, em amar, em meditar nas tuas promessas. Isso para mim é tão valioso como, tendo ido à guerra, trazer grandes despojos que me dão segurança para o resto da vida, pelo patrimônio que significa para mim ter recebido esse valor. Só de raspão, quero ler o Salmo 119, verso 164. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. 7 aqui não quer dizer que o poeta tivesse 7 momentos de oração. Quer dizer que ele tinha muitos. 7 é uma ordem de grandeza, um número muito grande, como se fosse o nosso 1000, 7 vezes por dia. Isto é o dia inteiro. Eu te louvo. Eu quero só sublinhar isso para ficar bem clara a compreensão dos números na Bíblia, que exige de nós um cuidado muito especial para que nós não digamos que esses números significam o que eles não significam. Agora então eu leio o último verso, o verso 176. Ando errante como ovelha perdida. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Aqui, coerente com a teologia pactual bilateral, o poeta ora e lembra ao Senhor da fidelidade dele, o poeta. E aqui então ele descreve quem ele é. Aqui ele me descreve, aqui ele descreve você. Somos errantes. Acertamos, errando. Acertamos, erramos. Vamos pelo caminho certo, vamos pelo caminho errado. Nós somos como ovelhas perdidas. Mas a promessa da palavra de Deus, o bom pastor Jesus Cristo realiza. Ele nos busca. Podemos ser uma ovelha num redil de 100. Ele deixa as 99 e vai nos procurar. Nós não precisamos andar errantemente, porque temos um pastor, o bom pastor. E todo o Salmo 119 é para nos mostrar que esse pastor, o bom pastor, nos disponibiliza um recurso extraordinário, a palavra de Deus. Ela também nos faz andar em segurança, nos faz errar menos. Ela nos dá conforto, nos dá alegria, confiança e segurança para a vida. Eu espero que essas pouquíssimas exposições aqui sobre o Salmo 119 tenham inspirado seu coração. Eu sou Israel Belo de Azevedo. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos outra vez, comentando agora a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Até lá em nossa jornada de leitura da Bíblia.